E hoje nós vamos falar de Petrobras. Mas por que Petrobras? Então, eu estava navegando pelo YouTube e eu vi um grande influenciador, um desses caras aí de 1 milhão de inscritos. E ele estava falando que a Petrobras vai passar por dificuldades sérias em 2026. E aí eu parei e fiquei pensando, gente, eu estudei Petrobras agora, não tem nem 5, nem 6 meses. O que será que mudou? Aí eu lembrei de um negócio. Existe um grande segredo na estrutura de capital da Petrobras. E esse segredo dá liquidez para a empresa. E bato uma aposta com você, esse influenciador não conhece o segredo que eu vou contar nesse vídeo. Meu amigo, se você ficou curioso, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal. E bora pro vídeo, porque eu vou falar tudo sobre a Petrobras. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Petrobras. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2020 até 2025. Na verdade, eu analisei desde 2015, mas como a série seria muito grande, ficaria até difícil de visualizar, eu dei um corte de 2020 para 2025. E realmente a Petrobras ela possui uma estrutura financeira muito ruim, grau de risco 5. O capital de giro próprio da empresa é negativo e isso é muito ruim. Isso significa que a empresa está muito imobilizada. E como é que ela faz para financiar um capital de giro próprio negativo, que é inexistente? A Petrobras tem uma grande virtude que é possuir uma necessidade de capital de giro negativa. Então isso aqui é sobra de dinheiro da operação. Necessidade de capital de giro próprio negativo significa que isso aqui é dinheiro de fornecedor, é dinheiro do governo, é dinheiro de dividendos que está sobrando no ciclo operacional e ajuda a financiar esse capital de giro próprio que é negativo. Mas isso não basta. Então a empresa tem que ir na tesouraria, tem que ir no banco pedir empréstimos de curto prazo para fechar a equação. Meus amigos, a análise dinâmica de balanços, ela preza muito pela fluidez dos indicadores. E é por isso que eu peguei esses dados e coloquei no gráfico. E esse é o gráfico dos 3 indicadores da Petrobras. O capital de giro próprio é a linha azul, a necessidade de capital de giro é a linha vermelha e o saldo de tesouraria é a linha amarela, a cor do ouro. E eu percebo um gráfico muito confuso, né? O capital de giro ele está lá em cima, depois ele desce, a necessidade de capital de giro lá em cima, depois ela desce, vai lá para um fundinho. Saldo de tesouraria muito volátil. Nós percebemos que os indicadores dinâmicos da Petrobras são todos muito voláteis. Isso é muito ruim, né? Isto é mais do que uma empresa de commodity. Isso é uma empresa que tem uma gestão financeira, que tem uma gestão de estrutura de capital confusa, né? Ela não tem indicadores pré-definidos ao longo dos anos, coisas assim que mostram uma tendência bem firme. É uma empresa dinâmica, é uma empresa que hoje ela apresenta um perfil de capital muito ruim, porque o capital de giro próprio dela, que é a linha azul, não consegue sequer financiar a sua necessidade de capital de giro, né? Isso é muito ruim, né? E olha que a Petrobras ela tem necessidade de capital de giro próprio negativa, e isso faz com que a empresa tenha um conforto de caixa relativamente interessante. Apesar disso, a empresa precisa ir no banco, e essa é uma realidade dela desde 2024 para pegar dinheiro de curto prazo para fechar a sua tesouraria. Por falar em tesouraria, vamos dar uma olhadinha no saldo de tesouraria para ver como anda a composição desse indicador. E essa aqui é a composição do saldo de tesouraria. Meu amigo, saldo de tesouraria é o indicador mais simples que existe na análise dinâmica. Ele é composto por apenas 3 contas. As contas de mais alta liquidez no balanço, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos e financiamentos de curto prazo. E quando eu analiso a Petrobras, eu percebo o quê? Eu percebo uma empresa que está no cheque especial, cara. Tá fazendo aqui uma comparação bem grosseira. A Petrobras, para conseguir pagar as suas contas de curto prazo, está no cheque especial. E por que eu posso afirmar isso? Vamos lá. No curto prazo, ela tem aqui empréstimos e financiamentos de curto prazo de 64 bilhões de reais. E desses 64 bilhões de reais, ela possui aproximadamente aí uns 62 bilhões de reais em caixa e aplicações financeiras.
Então sim, meus caros, agora no terceiro trimestre de 2025, a Petrobras está no negativo, está no cheque especial em 2,2 bilhão de reais. E é com esse dinheiro que ela consegue a liquidez, que ela consegue pagar os seus compromissos de curto prazo. Se o saldo de tesouraria da Petrobras é muito ruim, algo que é muito interessante é o fato da necessidade do capital de giro da Petrobras ser negativo, né? Observem vocês aqui no mouse que da série de 2020 até 2025, o saldo sempre foi negativo, com exceção aqui do ano de 2021, que ele ficou positivo em 20 bilhões de reais. Mas de 24 para cá, o saldo está sempre na casa dos 30 bilhões de reais negativo, né? E o que significa isso? Isso significa uma gestão das contas operacionais muito bem feitas. As contas cíclicas do passivo, ou seja, o fornecedor, as obrigações sociais, trabalhistas, os dividendos a pagar, eles possuem valores muito maiores do que as contas do ativo, né, que fazem a empresa girar, que o quanto você receber, o estoque, esse tipo de coisa. Então, meu amigo, a empresa faz uma boa gestão do seu ciclo operacional, do seu ciclo financeiro. Ela possui uma necessidade de capital de giro negativa, e isso é raro, e isso é muito bom. Você conhece o site Tsumoney? No site, a parte para assinantes, eu vou estar dividindo com vocês a minha watchlist, ou seja, a minha lista de observação das melhores ações de crescimento, de ações internacionais e de ações de dividendos. Com base nessas três watchlists, eu monto a minha carteira de investimentos para 2026, que hoje tem mais ou menos umas 21 ações. Na parte de assinantes, eu também vou divulgar estudos mais detalhados sobre empresas da B3, ok? E vou divulgar também as minhas operações de swing trade. São poucas operações de swing trade, mas às vezes a oportunidade passa e a gente tem que dar uma melhorada na rentabilidade do ano. Me ajude a construir o maior e melhor site de educação financeira e de análise de ações da B3. Vai ser um prazer nós caminharmos juntos nessa aventura. E além disso, quem for assinante vai ter canal aberto de comunicação comigo, por e-mail, por WhatsApp. Bora pro vídeo. E o capital de giro? O que eu vejo quando eu analiso o capital de giro próprio da empresa? Meu amigo, olha aqui. Aqui no mouse, a última linha, o capital de giro negativo, cara, né? De 2022 para cá, sempre negativo. Mas peraí, por que o capital de giro próprio de uma empresa pode ser negativo? E a resposta é muito simples. É uma empresa que está muito imobilizada, ok? Observem aqui nesse bloco de baixo, aqui onde está meu mouse, a empresa investiu em investimentos imobilizado e intangível ao longo dos anos de 2020 a 2025, mais de 255 bilhões de reais, ok? E aí a gente tem que perguntar de onde que vem esse dinheiro, cara? São 255 bilhões, 1/4 de trilhão de reais, né? Vamos lá, vamos olhar nas fontes, que é o passivo. Os empréstimos, eles tiveram uma alteração muito pequena ao longo desses anos. Saíram de 340 bi e foram para 311. Aumentaram em apenas 34 bilhões de reais. O lucro acumulado, né, o capital social também praticamente não contribuiu, algo em torno de somente 35 bilhões de reais, aqui no mouse, né? Então a Petrobras, ao longo desses anos, de 2020 até 2025, ela imobilizou algo em torno de 255 bilhões de reais. Mas os empréstimos, né, que seriam uma captação de dinheiro de banco, né, de debêntures, né, do mercado investidor externo, né, mas a geração de lucro próprio só contribuiu 70 bilhões mais ou menos, né? Então 250 menos 70 faltam aí na faixa de 180 bilhões de reais, né? E esse dinheiro ele tem que surgir de algum local, né? E de onde que veio esse dinheiro? Ele veio da necessidade de capital de giro, que ela é negativa, ele veio da variação do saldo de tesouraria também, que ele é negativo, né? Ou seja, o banco de curto prazo está ajudando a financiar esses investimentos de longo prazo. Os fornecedores, né, e as obrigações, o ciclo financeiro e o ciclo operacional da empresa, que ele é negativo, está ajudando a financiar essa conta, mas a grande contribuição está nessas duas contas aqui, cara, que são os tributos diferidos e principalmente as provisões.
Observem vocês que as provisões ao longo desses anos aqui de 2020 a 2025, né, tiveram uma variação aqui de praticamente 60 bilhões de reais, né? Então é uma empresa que ela está crescendo, está investindo, mas sem ter o dinheiro, né? Parte desse financiamento desses 250 bilhões de reais, ele veio da tesouraria, ele veio do ciclo operacional da empresa, alguma parte veio de empréstimos, uma pequena fração veio da acumulação de resultados, mas grande parte dele veio da conta de provisões, né? Então, para falar o português bem claro, existe uma conta de provisões que financia grande parte do ciclo de investimentos da Petrobras, né? Mas quais são essas contas? Vamos lá. Eu fui lá no balanço da empresa e peguei a conta de provisões e abri essa conta aqui, tá? Essa tabela em branco. E quando a gente observa aqui, ó, provisões, agora em setembro de 25, são 240 bilhões de reais, né? Praticamente o valor dos investimentos que a empresa fez ao longo do período que nós analisamos, né, de 2020 para cá. E aí, quando a gente abre essa conta, nas suas subcontas, nós percebemos que existem duas contas, né, que têm grande importância, que é o plano de pensão e o plano de saúde para os funcionários, né, algo em torno de 70 bilhões de reais. É uma empresa estatal que possui aí algumas particularidades, né? Agora, existe essa conta aqui, ó, provisão para desmantelamento de áreas, né? Na verdade, isso aqui é descomissionamento. E agora, em setembro de 2025, estão aprovisionados mais de 150 bilhões de reais, né? O que é desmantelamento de áreas, né? Quando um posto, né, de petróleo ele se exaure, ela precisa abandonar o posto, né? Então, são os gastos de cimentação, vedação do poço, é a remoção da infraestrutura e a recuperação ambiental. Então, meu amigo, em português bem claro, o grande ciclo de investimentos da Petrobras está sendo, em parte, em muito financiado pelas provisões de descomissionamento dos poços, né? Isso é interessante, né? Isso é diferente e eu tenho certeza que ninguém na internet falou isso para você e provavelmente nem nos relatórios falam isso, né? Porque isso é uma minúcia muito micro do balanço, né? Mas é isso. Quem financia o ciclo de investimentos da Petrobras? A própria Petrobras, através da rúbrica de descomissionamento de poços. O pulo do gato para o financiamento desse plano de investimentos bilionário da Petrobras é a própria Petrobras, através da conta de descomissionamento, provisões para descomissionamento, né? Somente relembrando, ela investiu algo em torno de 250 bilhões ao longo desse ano e essa conta tem algo em torno de 150. O resto é financiado por diversas fontes, inclusive empréstimos de longo prazo, inclusive acumulação de lucros. O que acontece, meu amigo? Você deve estar pensando assim, mas isso é loucura, né? Porque ela está investindo com um dinheiro que já está carimbado, que vai ser utilizado no descomissionamento, né? Não é bem assim. O que acontece com a Petrobras? Quando ela avalia que determinado poço, e isso acontece muito nas suas operações onshore, ou seja, em terra, quando ela decide descomissionar um poço, ela simplesmente não para de produzir e vai lá e faz o descomissionamento. Ela não faz isso, ela faz um leilão. E aí as petroleiras júniores vão lá e compram esses poços. E aí o que acontece? Esse passivo ele sai da Petrobras e vai para a Prio, vai para a PetroRecôncavo, vai para a Brava, é transferido para essas micropetroleiras, né? Aí você deve estar pensando assim, então nesse caso aí a Petrobras está passando a perna nas micropetroleiras? Não, não está. Porque não existe almoço grátis, não existe queijo grátis em lugar nenhum do mundo, né? O que acontece? Do outro lado você tem um grande grupo, né? Comparativamente com a Petrobras, ele é micro, né? Ele é insignificante. Mas ele sabe que quando ele parar de produzir aquele poço que ele está comprando no leilão, ele vai ter que fazer o descomissionamento, né? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se ele comprou comprou um lote de poços que vale aí 50 bilhões de reais, ele faz a conta lá de quanto que vai custar para descomissionar, vai custar 10, e vai e oferece 40, que seria a diferença de 50 para 10, né? Não existe queijo grátis. O que existe é o quê? É um aprovisionamento legal, exigido pela Agência Nacional de Petróleo, né? Só que esse é uma reserva de caixa que fica escondida dentro do balanço. E ela pode acontecer ou não. E quando ela consegue passar esse posto para frente, né, óbvio que existe aí um ganho, né, que fatalmente
o valor que ela aprovisionou é menor do que o valor que foi descontado pela Petroleira Júnior, né? Então a engenharia financeira ela é interessante, é um detalhe que raramente as pessoas falam sobre isso, né? Eu gosto muito de estudar petróleo. Antes de fazer um vídeo como esse para vocês, eu estudo várias análises, eu vejo vários comentários, assim, eu vou a fundo, né? E ninguém fala isso, né? Quem financia o grande fluxo de investimentos da Petrobras é a própria Petrobras através da rúbrica do descomissionamento de poços. E isso aí, mais à frente, é repassado para as petroleiras júniores quando ela vende um lote de poços em descomissionamento. Interessante, né? E como anda o endividamento da Petrobras? Vamos lá. Meu amigo, vou te matar de susto. A dívida líquida da Petrobras sempre esteve acima dos 300 bilhões de reais. Agora em 2025 ela está estimada em 314 bi. Deu até uma diminuída, tá? Em 2024 ela fechou o ano com 326, no primeiro trimestre de 2025 com 326 também. Diminuiu um pouquinho, né? A Petrobras é uma empresa endividada? Não, não é. Se nós pegarmos o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, ele sempre esteve em níveis bem administrados. É claro que de 2024 para cá, ele saiu de 1,2, está batendo os 2,4. Mas de qualquer forma, 2,4 é um indicador legal. Isso significa que a empresa precisaria de apenas 2,4 anos para pegar 100% do seu EBIT, que é gigantesco, né, para conseguir pagar a sua dívida líquida, né? Então, hoje, a Petrobras ela não é uma empresa endividada. Eu fiz esse gráfico aqui desde 2016 até 2025 para mostrar a evolução da dívida líquida da empresa, né? Aqueles anos tristes da Petrobras, 2015, 2014, 15, 16, né, aquela história toda do Petrolão, o indicador estava muito alto. Em 2016 bateu aí praticamente 19 vezes, né? Mas de 2021 para cá, no pós-Covid, né, o indicador está bem administrado aí, ó, 1.2, 0.7, 1.2, agora 2.3, 2.4. Tranquilão esse endividamento. Do ponto de vista operacional, meu amigo, a Petrobras ela é uma gigante, né? Agora em 2024 ela faturou praticamente R$500 bilhão. O seu custo está na faixa aí dos 50%. Essa é a média dos anos de 2020 a 2025. Observe aqui no mouse. 54, 51, 48, 47, 50, 51. É um custo baixo. O EBIT da empresa, né, geralmente oscila aí entre 30% e 40%. Agora, de 2024 para cá, está oscilando na faixa dos 30%. Seria a média desses últimos 3 anos, tá? Aqui no mouse, ok? Lucro líquido, agora em 2025, a empresa está batendo aí praticamente 30%. A Petrobras é uma fábrica de dinheiro. Ela tem uma forte geração de caixa, né? E o lado bom, meu amigo, é que agora em 2025 o resultado financeiro virou. Ele sempre foi negativo, aí na faixa de 50, 60, 70, 80 milhões de reais. Mas agora em 2025 está positivo aí na faixa dos seus 20 bilhões de reais. Petrobras, uma fábrica de dinheiro, fatura horrores, tem um custo de mercadoria vendido bem administrado, um EBIT bacana na faixa dos 40%, 50% e um lucro líquido na faixa dos 30%. É por isso que essa empresa sobrevive, né, cara? É por isso. O grande ponto de atenção da Petrobras, o grande risco é o preço do Brent do petróleo, né? E observe, meu amigo, que hoje o Brent está na faixa de 61. E de 2024 para cá, ele tem caído, né? Então você tem o Brent na faixa de 61 dólares. Ao longo do ano, o Brent caiu de forma sistemática. E isso é muito ruim. O grande risco da empresa é se ele ultrapassar essa faixa aqui dos 60 dólares. Todos os estudos de viabilidade que a Petrobras faz para garantir os investimentos é com o Brent do petróleo a 60 dólares. A Petrobras é uma empresa gigantesca. Ela fatura R$500 bilhão. Ela investiu ao longo dos últimos 5 anos, de 2020 para cá, algo em torno de 255 bilhões de reais. Mas nós vimos que a Petrobras tem uma estrutura financeira fraca. Capital de giro próprio negativo. E isso é muito ruim. Isso mostra que é uma empresa que está muito imobilizada, que está dando o passo maior que as pernas. Está investindo muito mais do que consegue, né? Só que esse capital de giro próprio negativo, ele é praticamente anulado por uma necessidade de capital de giro próprio também negativa.
Então, a conta de fornecedor, os dividendos a pagar, os tributos a pagar, essas contas operacionais financiam um capital de giro próprio negativo e aí o negócio fica praticamente zerado. Mas, quando nós analisamos as entranhas do balanço da Petrobras, nós identificamos que um grande fator de financiamento da estrutura de capital da empresa é a rúbrica de descomissionamento de postos. Isso é muito interessante, né? Nessa rúbrica existem mais de 150 bilhões de reais. E é com esse dinheiro que a empresa consegue manter a sua liquidez, é com esse dinheiro que ela financia grande parte do seu plano de investimentos bilionário. É complicado? É complicado, é perigoso, é algo muito arriscado, é algo agressivo. Mas eu mostrei durante o vídeo que essa conta ela é destinada para pagar o descomissionamento dos postos. Mas a Petrobras ela conseguiu encontrar um grande filé, né? Que é o quê? Quando ela julga que um determinado posto não serve mais para ela, porque o custo daquele posto está muito caro, ela faz um leilão e repassa essa conta, esse posto para as petroleiras júniores, né? E aí parte desse aprovisionamento daquele posto, realmente ele é contabilizado na venda, né? Agora deve existir aí uma diferença entre o valor real aprovisionado e o valor que foi repassado como crédito para as petroleiras júniores. É claro, né, que o custo aprovisionado pela Petrobras ele é gigantesco, porque a Petrobras ela é uma estatal e possui, né, critérios de segurança, critérios de meio ambiente, de sustentabilidade muito mais agressivos do que as petroleiras júniores. Agora, sob o ponto de vista operacional, nós percebemos uma gigante, uma empresa que fatura R$500 bilhão, uma empresa que tem um CMV bem administrado na faixa dos 50%, um EBIT entre 30% e 40%, um lucro líquido aí que você pode esperar sempre na média, né, de um longo prazo, algo em torno de 25% a 30%. É uma empresa que hoje ela não está endividada, tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 2,5 vezes praticamente, ou seja, precisaria aí de 2,5 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar sua dívida líquida, então esse não é o problema. Mas nós vimos que, né, não é a dívida líquida que financia os investimentos. Quem financia os investimentos é a conta de descomissionamento, que pode acontecer ou não. Por enquanto está dando tudo muito certo, porque ela está conseguindo repassar esses postos para as petroleiras júniores. E aquela história lá do influenciador de 1 milhão de inscritos que estava alardeando aí, né, que a Petrobras está enrascada em 2026. Faz sentido o que ele falou? Meu amigo, para mim não mudou nada, né? O cenário que a Petrobras está entrando em 2026 é exatamente o de 2025, é exatamente o de 2024. Não mudou nada. Mesma coisa, tá? Eu, Igor, não gosto da Petrobras por aspectos estritamente financeiros. Eu entendo que é uma empresa que investe muito, muito mais do que precisa, muito mais do que ela conseguiria pagar em especial, né? E aí o que acontece? Para viabilizar esse grande volume de investimentos, ela sacrificou o seu capital de giro, ela apertou, né, o seu ciclo financeiro, passou parte da conta para os seus fornecedores, para os acionistas, dilatando o prazo de pagamento de dividendos, esse tipo de coisa. É uma empresa que está na tesouraria, né, no curto prazo, pegando dinheiro de curto prazo para pagar, para fechar suas contas, né? Então é uma empresa que investiu muito sem ter esse recurso. E esse investimento foi em grande parte financiado pela conta de provisões de descomissionamento de postos. Ela descobriu o ouro, né? E o ouro ao invés de simplesmente descomissionar um posto, ela vender esse posto para as petroleiras júniores, né? Então algo que não valia nada, aliás, que ela teria que gastar dinheiro para encerrar, né, um posto que para ela é pouco produtivo, ela consegue reverter parte das provisões para descomissionamento para o caixa, né? E ela consegue também auferir recursos na medida que ela faz o leilão. Então é uma estratégia arriscada, né? Então o próprio descomissionamento dos postos antigos ajudam a financiar a sua ampliação da produção. Esse aí é o grande segredo da Petrobras, né? Mas é uma empresa que paga muito dividendo e paga muito dividendo de forma indevida, né, cara?
Imagine vocês, a estrutura de patrimônio líquido da empresa ao longo dos anos, ela não tem se fortalecido, apesar da empresa ser altamente lucrativa, gerar um caixa muito grande. A Petrobras ela precisa pagar menos dividendos, né? E aí você que investe na Petrobras por causa dos dividendos, né? Já vou lhe falando. O pagamento de dividendos da Petrobras ele não é sustentável, né? Por mais que o governo federal, em todos os seus governos, percebam a Petrobras como uma fonte de recurso, né? Porque o governo federal é o maior acionista. Então, quando ela divulga pagamento de dividendos, é o governo federal que leva, né, praticamente 50% de tudo, mais de 50% de tudo, né? Mas eles não são sustentáveis, né? Então, por isso que essa empresa, para mim, ela não faz parte da minha carteira de dividendos, porque os dividendos não são sustentáveis, e ela não entra na divisão de crescimento, né? Porque aí entra toda a questão do petróleo. O petróleo, por longo prazo, é uma commodity que tende a perder força, né? Todo mundo que produz petróleo já sabe disso, né? Inclusive os países da OPEP, né? Por que o petróleo está batendo $60 e vai cair? Ele vai chegar a menos, vai chegar a 55, né? Existe todo um racional sobre isso, né? A OPEP ela não atua como atuava antigamente para segurar o preço do petróleo. Ela já percebeu que hoje é mais importante ela produzir e transformar petróleo em dinheiro e colocar no caixa do que segurar a produção. Isso está acabando, né? A transição energética ela está diminuindo gradativamente, aos poucos, paulatinamente, a importância do petróleo no mundo. Então é por isso que eu não invisto na Petrobras. Ela não entra na minha carteira de dividendos, porque na minha avaliação ela paga muito dividendos. Mas isso não é sustentável, ok? E sob o ponto de vista de crescimento, existe uma passagem do bastão, né? A transição energética. Gradativamente o petróleo vai perder a sua importância perante as outras fontes de energia. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Quer saber por que os árabes não estão defendendo o preço do petróleo? Por que o petróleo vai cair a menos de $60 do Brent? No meu site Tsumonen existe lá um artigo que fala sobre isso, né? Fala sobre a conjuntura do petróleo. É muito interessante e é de livre acesso. Mas mesmo assim, você gosta da Petrobras, quer investir na Petrobras? Aí tem que saber os detalhes, né? O gatilho do petróleo, né? Quais são os gatilhos que podem ocasionar aí uma valorização no preço da ação da Petrobras, né? Também no meu site, aí na parte de assinantes, eu vou colocar lá alguns aspectos que podem trazer uma valorização do preço da ação da Petrobras. Mas só lembrando, eu estou fora de Petrobras, para mim não serve. Eu até tenho empresas júniores, né, na minha carteira, mas não a Petrobras. E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não gostou, deixa para lá, ok? Eu tento sempre fazer uma avaliação meramente financeira, econômica, do business. Mas às vezes aí, enfim, posso ter falado alguma frase aí que as pessoas não gostem, já peço desculpa de antemão. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.